Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer mais um entendimento bíblico, por isso eu peço para vocês permanecerem até o final do vídeo. Então, vamos para o estudo. Então, irmãos, eu queria mostrar para vocês o quanto nós precisamos estar atentos quando nós formos ler a palavra de Deus. Ou seja, quando a gente estiver fazendo a meditação na palavra, a gente precisa realmente ler com olhos espirituais, porque somente pelo Espírito Santo nós vamos conseguir enxergar camadas ocultas de revelações que estão na palavra, para que nós possamos compreender o contexto imediato e também o que o Senhor quer mostrar em forma de profecia. Nós precisamos realmente nos atentar para alguns aspectos da palavra. Tendo dito isto, irmãos, eu quero mostrar para vocês o contexto que Davi estava fugindo de Saul. E quando ele foi se refugiar no sacerdote Aimeleque, ele foi até a cidade de Nob, e lá onde estava o sacerdote Aimeleque, e ele sentiu fome e pediu pães. Ele pediu um alimento para satisfazer a si. Só que nós vamos ver, neste contexto que existem algumas revelações que tem até no texto, mas que muitas vezes passa desapercebido quando a gente não tem o olho treinado para enxergar coisas espirituais comparando com coisas espirituais que são ensinadas pelo Espírito. É neste mesmo contexto que eu quero apresentar para vocês uma parábola e um cumprimento para o futuro que haveria de acontecer coisas semelhantes. Então, o primeiro texto vai estar em 1 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 6. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Aqui então o texto está mostrando que Davi estava sozinho. Ele estava fugindo de Saul. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Então ele iria encontrar com os seus homens. Então, neste primeiro momento, Davi estava só, e depois o texto diz que ele iria se encontrar com os seus homens. Posteriormente, agora que tens à mão? Davi perguntando. Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Vamos começar a entender o texto. Davi pediu pão, pediu 5 pão, e o sacerdote disse que só tinha pão sagrado, ou seja, esses pães, irmãos, são os pães da presença, pães da proposição. Só era lícito ao sacerdote usar e comer. Ninguém mais poderia fazer uso destes pães, nem entrar lá e muito menos se alimentar deles. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje? Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente, ou seja, no dia de sábado. A gente entende que Davi estava lá no dia de sábado, porque nesse dia era o dia que se comia os pães e trocava com pães novos, né? Mais 12, pegava 12 pães frescos e colocava lá na presença do Senhor, e os sacerdotes comiam os outros. Então era assim que funcionava, os pães da proposição. Realmente, Davi veio só, mas que posteriormente foi dito ao sacerdote Aimeleque que ele iria se encontrar com os outros rapazes, os seus servos, os seus homens de guerra e tal. Agora, no contexto imediato, Davi saindo de lá, ele se refugiou numa caverna em Adulão. Então, é contexto imediato. Não se passou vários dias, não se passou um tempo determinado, um tempo considerável. Foi contexto imediato do que aconteceu lá na presença do sacerdote Aimeleque. Então nós vamos ler 1 Samuel 22, do 1 ao 2, que é contexto imediato. Verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele.
ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Perceba que naquele primeiro momento, Davi ele chegou só, e posteriormente ele disse que se achegaria a ele os seus homens. Então nós vimos aqui que chegou até ele 400 homens, os seus irmãos, a casa de seu pai, e mais, preste atenção aqui, que isto é a parte importante. Chegou-se a Davi todos os amargurados de espírito, todos os homens endividados, os que estavam em apertos, e Davi fez chefe deles. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês que 5 pães não alimentam, não é necessário para alimentar 400 homens. Vocês concordam? Que apenas 5 pães não pode alimentar uma multidão de homens, 400 homens. Porque a gente lê este texto de forma a só passar o olho correndo e terminar o livro, e passar para outro capítulo e assim por diante. Mas se você meditar, se você realmente gastar tempo na leitura e se colocar naquele evento, se colocar no contexto histórico, você vai ver que Davi, primeiramente, ele chegou só, mas disse que iria se encontrar com seus homens em tal lugar. E ele pediu pães. Ele pediu pães para alimentar. Dá a entender que os pães eram só para Davi. O texto dá a entender que era só para Davi. Mas depois as peças vão se encaixando e a gente percebe que não era só Davi que comeu esses pães. Estes pães, eles serviram a todos os 400 homens que estavam com ele. Então houve uma multiplicação de pães. E eu te pergunto, aonde mais teve um contexto semelhante a uma multiplicação de alimento, de pães? Aonde mais aconteceu isso na Escritura? Ao qual 5 pães ele serviu para alimentar uma multidão. Vocês percebem que isso está falando daquela multiplicação de pães que o Senhor Jesus ele fez para os 5.000? Na primeira multiplicação de pães, era 5 pães e 2 peixinhos. Vocês conseguem perceber que os que chegavam também ao Senhor Jesus eram amargurados de espírito, eram endividados, eram homens e mulheres que estavam em aperto, ou seja, pessoas que queriam arrumar a sua vida, pessoas que queriam mudar de vida, ter uma palavra de esperança, ter uma palavra de conforto, de consolo para suas almas. Então, da mesma forma que aqueles aos quais Jesus atraía, também aconteceu aqui neste capítulo com Davi. Davi atraiu a si homens endividados, homens em aperto, pessoas que estavam sofrendo todo tipo de... estavam com todo tipo de dívidas, que contraíram várias dívidas, estavam em apertos, pessoas amarguradas de espírito. Isso aqui foi uma parábola exata da multiplicação daqueles pães que o Senhor Jesus fez para os 5.000. Claro que numa escala menor, numa escala bem menor. Aqui ele alimentou 400 homens e lá o Senhor Jesus alimentou 5.000, fora mulheres e crianças. Então, como a gente entende que Davi não comeu os pães da proposição sozinho? Porque a gente viu no texto que a condição que o sacerdote Ameleque disse foi: se os seus homens se abstiveram de mulheres, então pode comer. Essa foi a condição, eles tinham que estar puros. Eles tinham que estar puros. Então isso no contexto da primeira aliança. Então perceba que mesmo que Davi chegou naquele local ao sacerdote Ameleque sozinho, Davi já tinha a intenção de se ajuntar com seus homens e também ele já tinha a intenção de alimentar os seus homens. Ele iria realmente, de fato, alimentar. Ele pediu primeiro pães, alimento, mas não tinha ali nenhum tipo de alimento sem ser os pães da proposição. Então foi justamente estes pães que alimentou aquela multidão, alimentou aqueles homens que iriam se achegar a ele posteriormente. Ele já tinha isso na mente e ele sabia. E o Senhor ele fez essa provisão porque isso era uma parábola. Então, irmãos, o estudo de hoje é este e eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Eu peço para vocês, caso não sejam inscritos, se inscreverem no nosso canal e compartilhem também nas redes sociais os nossos vídeos. Então, até o próximo estudo e Shalom!